Galera, a gente tá aqui hoje com Papo de Esquina. Papo de Esquina saiu da esquina e veio para um teatro. Um teatro onde a gente vai encontrar uma pessoa que é muito especial para mim, um grande amigo, um ídolo, chamado Cláudio Venturini, da icônica banda 14 Bis. Cláudio, muito obrigado. Isso eu que agradeço, o prazer de fazer isso, ainda mais em cima de um palco, assim, daqui a pouco a gente vai começar o show aqui, então a gente aproveita e faz. E o Papo de Esquina é isso, é tudo rolando ao mesmo tempo, como é na esquina, né? Exatamente. É isso. Pessoal ajustando lá, luz, som. Isso aí. E eu já queria te perguntar uma coisa, que o teu início na música, né, lá em BH, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a história da guitarra, a primeira guitarra que você teve, Pois é. que você construiu. Eu vim fazendo rolo, né? Eu primeiro tinha um programa de televisão em Belo Horizonte que chamava-se Seu Saber é Pra Valer, aqueles programas de pergunta. Eu, como um bom nerd, eu sabia todas. Então eu fui no programa, ganhei uma vez, era uma semana de pergunta. Aí voltei no programa, eu ganhei outra vez. Voltei na terceira, eles falaram que a quarta eu não podia ir mais não. Aí eu ganhei 3 autoramas na época, assim. Ai, pô, não tinha grana. Troquei 2 autoramas, uma bicicleta bem mais ou menos. Ela tava bem ruinzinha mesmo. Mas deu um jeitinho nela. Depois eu troquei a bicicleta em 2 guitarras, mas horríveis, assim. O braço parecia um toque de pau, assim. E a outra, eu falei, aí eu juntei um pedaço de uma com um pedaço da outra. O braço de uma era melhor, o corpo da outra. O que sobrou, eu botei uma rolimã na frente e 2 atrás. Aí eu me transformei a guitarra, perdi a bicicleta, mas ganhei um carrinho de rolimã e uma guitarra. Então eu fiquei no lucro. Primeira guitarra construída de um carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, eu descia a rua em cima de uma guitarra, por incrível que pareça. E aproveitando esse início, eu sei que muita gente sabe, eu também sei de cor e salteado, você começou com Lô, né? Comecei com o Lô. Eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos, então 16 já. O Lô tinha acabado de gravar o disco do Tênis, né, o famoso disco. Aí ele gravou no Rio, chegou em BH e me chamou, falou, pô, você quer tocar comigo não? Eu falei, Lô, eu não sei tocar essas músicas suas aí. Não, bicho, essas músicas aí. Ele falou, não tem problema não, eu te ensino. Aí começou a me ensinar e o Lô é interessante, cara, até hoje o Lô tem essa característica, ele vai te mostrar uma música, ele começa a tocar. Aí você vai olhando aqueles acordes. Na hora que ele voltar a música de novo, ele já vai usar outro acorde. Ele já vai usar outros. Então você tem que aprender na primeira, porque a segunda já vai ser diferente. Já muda tudo. Muda tudo. Aí eu peguei e fiquei na banda dele. Por um tempo, gravei o disco, aquele disco, como é que chama? Via Láctea. Via Láctea. Via Láctea. Nossa. Eu gravei, eu era daquela banda ali. Era eu, Paulinho Carvalho, o guitarrista, outro guitarrista, seu nome dele é Fernando Oli, Mário Castelo na bateria. E a gente fez uns shows muito loucos, assim. Eu lembro quando o Ney Matogrosso, ele saiu do Secos Molhados e foi fazer carreira solo. Aí ele nunca tinha aparecido sem aquela pintura. Então foi o primeiro show que ele fez sem aquela pintura, era ele e o Fagner. 2 juntos. E a banda era o Lô, era a banda do Lô. Vocês? Era a nossa banda. Que fomos tocar com o Ney Matogrosso e com o Fagner. Que coisa mais maluca, né? Mas é isso que é a música. Aí dali, rapaz, eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo mexer com som. O Flávio tinha saído do Terço. Então ele ficou com uma grande parte do equipamento, PA mesmo, que era do Terço. E o Flávio já viajando com o Milton gravou Nascente, e gravou a música do Beto e gravou a música do Flávio. Só que nesse meio tempo, em 77, 78, no lançamento do disco do Beto Guedes, Página do Relâmpago Elétrico, eu era o técnico. Eu que fazia tudo. Eu era o iluminador, o técnico, o contra-regra, o carregador e o responsável. Por tudo. Operei em várias cidades do Brasil. Rio de Janeiro, a gente fez teatro aqui no Rio, fizemos no Ipanema. 2 semanas no Ipanema. E eu fui lotadaço. E eu era o técnico. Aí eu lembro um dia que eu brinco com os meninos agora, que eu passei por isso tudo aqui. Eu aprendi como é que carrega, como é que monta, como é que opera a mesa, como é que opera monitor, como é que opera a luz. Porque era um só, cara, naquele tempo. Não tinha nada, não tinha nada disso não, era eu. Aí eu, bicho, um dia no show, assim, eu brinco com os caras, falando assim, sabe aquela do Romário? Tu jogou aonde, peixe?
Tu julgou aonde? Eu operei o meu caso. Um dia entra Sarah Vaughan e Milton Nascimento nesse Teatro Ipanema. Eu falei, cara, eu operei a Sarah Vaughan, meu irmão. Tá, sacou? Eu operei a voz do Milton Nascimento com o Milton Nascimento. Tu operou o quê? Aí eu brincava com os caras. Isso é uma história muito legal. Depois, aí, em 79, que a gente já morando em São Paulo, eu alugava som. O Teatro Municipal de São Paulo. Eu e Vermelho tava nessa. A gente montava e tal pra ganhar uma grana, né? Sobreviver. A gente fez muito show assim. E já pensando. Aí veio o 14. E indo nessa história dessa galera que você está citando aí, eu queria que você contasse um pouco da história, que eu sei ela toda, mas você contando é outra coisa. Da relação do 14 Bis com o Renato o Renato Russo. E a música mais uma vez. Cara, Renato, a gente ficou conhecendo o Renato no Odeon, logo que eles entraram. Tinha uma história já antiga da gente com... Não era a Legião, era o Aborto Elétrico. Quando a gente fez um show em Brasília, naquele cenário, lembro até hoje, Ascad, na L2 Sul. Tem a memória boa. Caramba! Tem memória boa. Cara, eu lembro da gente entrando pra tocar, foi o início do 14, a gente tava explodindo no Brasil. E a abertura era o Renato Russo, com o Aborto Elétrico. Só que ele tomava uma vaia, porque o pessoal não queria saber dele. Ele ficou puto, né? O pessoal gritando, sai, para, queremos ver o 14. E ele guardou esse negócio. O dia que a gente encontrou com ele na Odeon pra gravar o primeiro disco da Legião, eu lembro dele chegar pra mim e falar, você sabe por que eu canto com essa voz grave? Tirava aquela vozinha de anjo de você, aquelas vozinhas de anjo. Ele falou, cara, ele falou, bicho, aquilo é uma... Aí ele ficava puto com o negócio, mas ele começou a cantar nascente no show, né? Da Legião. Eu não sabia. A Legião cantava nascente. Incrível. Ele gostava muito. A gente ficou amigo ali na Odeon. Ele era um cara muito inteligente, muito divertido. Um belo dia, eu tô ensaiando o disco 7, a última música. Claro, tinha um tema, nós estamos lá tocando o tema e tal. Eu saí para o banheiro. E na Odeon, nessa época, tinha a sala dos artistas, não tinha um lugar de ensaio. Tinha uns sofás assim, na próxima, os banheiros lá no fundo. Eu saí, passei, tava o Renato, meio deitado no sofá. Ele falou, senhor Gomes, o que é isso aí? Que música é essa aí? Eu falei, cara, isso aí é um tema do Flávio. Nós estamos preparando, tá faltando uma música para fechar o disco. Ele falou, tem letra? Eu falei, não, que eu saiba não. Ele falou assim, então vai ter. Aí, lá na que eu voltei, ele já entrou no estúdio, aí conversou com o Flávio, aí depois eles se encontraram com mais calma e tal. Mas ele já entrou cantando, mas a letra era outra. A letra era a história era a mesma, mas é diferente. Depois no dia seguinte ele mudou. A história era essa mesmo, era que quando era pequeno, ele tinha medo de trovão, tinha medo de tempestade e de raios, não sei, o negócio era um pouco isso, a ideia. No dia seguinte você vê que a letra é isso. É isso, né? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. E ele fala que, depois ele contou pra gente que aquilo era a história dele como menino, assim, um menino assustado, numa noite, numa tempestade muito forte, e o pai falando assim, calma, o sol vai voltar amanhã, entendeu? Amanhã, mais uma vez, o sol vai voltar. Então, o escopo da letra era esse. Ele já estava maquinando, era um gênio. Lindo. Era gênio. E assim, eu queria te falar agora sobre... Eu não poderia deixar de citar a Nave de Prata. A Nave de Prata. Que é uma música do 14 Bis, e eu tenho o orgulho e o carinho de ter fundado essa banda há 20 anos atrás. Eu queria que você falasse um pouco para você o que é ter uma banda da nova geração com o nome Nave de Prata e como é a nova geração. É muito legal, cara, você saber. Isso eu falei outro dia com não sei quem estava conversando comigo, eu falei que a gente às vezes não sabe o alcance que a música da gente tem. Aonde é que ela vai, onde ela vai bater e o que ela vai mudar em alguém. Isso é que é o mais legal da música, você sabe que vocês estão fazendo música. Então, assim, você fica sabendo histórias de pessoas que foram mudar a vida, que se emocionou por alguma coisa. Então, no caso de vocês, acabou surgindo uma grande banda. Agora, eu estava falando com o Murilo Antunes, outro dia estava falando com ele também, e o Murilo, assim, me pediram para escrever um negócio sobre a Nave de Prata e tal. Mas ele falou assim, logo esse disco não tem nenhuma música minha. Ele falou assim, todos os outros tem, mas não tem nenhuma minha. Eu falei, Murilo, eu falei assim, nesse você só falou. Acontece, mas num fato, ele é um cara. Acabei de fazer uma música com ele agora para comemoração dos, acho que 80 anos do Raul, né? Raul Seixas. Aí nós fizemos uma música para um grande coral, assim, cantar e tal. Aí nós estávamos terminando a música outro dia.
fazendo sempre o que a gente sempre faz, né? E preparando novas coisas pro 14 aí, que eu já tô Fazer uma inspiração preparando música pro nova brasileiro. e Pra gente tal, terminar, cheio eu de queria saber ideia, uma cheio de coisa. coisa. Agora, Sim. parar. Tá fazer uma inspiração pro brasileiro. Pra gente terminar, eu queria saber uma coisa do Cláudio Venturini que você tem pra você. Com certeza é Sonhando no Futuro. Mesmo de Brincadeira também foi uma que foi a primeira. Você tem pra você. Com certeza é Sonhando no Futuro. Mesmo de Brincadeira também foi uma que foi a primeira. Que eu fiz assim, que gravou. E ela foi uma coisa louca que eu fiz, gravei no Brincadeira. Eu gravei assim. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro, os caras pegaram, os caras safados assim. Pegaram essa fita cassete, a gente ia muito no Chicos Bar. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro, os caras pegaram, os caras safados. Pegaram essa fita cassete. A gente ia muito no Chicos Bar. Na Lagoa. Mas aí, no Chicos Bar, cara, aquele Chicos Bar era chique. Tá vendo? É assim que o na nata do Rio de Janeiro. Mas aí, no Chicos Bar, cara, aquele Chicos Bar era chique. Sai a música tocando. Sim, na nata do Rio de Janeiro. No Chicos Bar inteiro. De repente, me sai a música tocando. Máriozinho Rocha, grande. No Chicos Bar inteiro. Máriozinho falou, não. Quem é o doido que fez isso? Aí o Máriozinho Rocha, grande. Vai estourar. Eu falei, Máriozinho, mas eu fiz de brincadeira. Ele falou, é isso. O título é esse. Mesmo de brincadeira. Vai estourar. Eu falei, mesmo de brincadeira. Eu fiz de brincadeira. Ele falou, e ela foi primeiro lugar no Brasil mesmo de brincadeira. Mesmo de brincadeira ela vai ser. E ela foi primeiro lugar. Foi a primeira música, mas depois foi Sonhando no Futuro, porque na época eu tava casando. E tal, foi minha primeira música, mas depois foi Sonhando no Futuro, porque na época eu tava casando. E o Lô também, foi uma coisa, uma coincidência muito grande. E o Lô também, manhã tinha um estúdio. E o Lô também, foi uma coisa, uma coincidência muito grande. O Lô vivia lá em casa. Final da tarde, ele tocou, no final da tarde, eu vou te mostrar. Um dia ele chegou. Aí ele tocou, quem sabe, final da tarde, ele tocou, acabado de fazer. No final da tarde, ele falou, cara, eu fiz essa música essa semana. Aí ele tocou, quem sabe, quinta pessoa que tinha acabado de fazer. Pai, minha mãe, o Milton Nascimento. Cara, eu fiz essa música essa semana. Marcinho fez a letra, e agora você escuta. Foi meu pai, minha mãe, o Milton Nascimento. Marcinho fez a letra, e agora você. Fresquinho, saindo do forno. Eu fiquei com esse negócio tão forte, fresquinho, saindo do forno. Eu fiquei com esse negócio tão forte, o que aconteceu, cara? O compositor, ele tava fiquei a noite inteira, no auge do momento. Eu fiquei a noite inteira. Aí o que aconteceu? Eu fiquei a noite inteira nessa noite. Eu fiz a harmonia toda, a melodia. Aí ele chegou de manhã, eu falei, Lô, a sua música nessa noite. Eu fiz a harmonia toda, a melodia. Aí ele chegou de manhã, eu falei, Lô, a sua música fez a letra. Causou isso aí. Aí eu falei, então a letra é minha. Gravamos, foi com aquela Vanessa Rangel. Muito legal. E em seguida, para minha alegria, meu grande parceiro, professor também. Muito legal. E em seguida, para minha alegria, meu grande parceiro, professor também. Beto Guedes. Eu tenho que te agradecer. Gravou muito bem. Eu agradeço. Bem essas aí. Aproveita e assiste. Cláudio, essas histórias da vida. Eu tenho que te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu comer mais um bocado ali. Valeu, galera. Obrigado.